Olá, queridos seguidores! Estamos aqui junto com uma personalidade friburguense, cidadão friburguense, sim, ele vai explicar essa história. Quem é do bairro de Conselheiro, bairro tão querido, hospitaleiro, com pessoas amigas, conhece muito esse rapaz. E quem não é também, afinal de contas, ele já atuou em toda a nossa cidade. Eu tô falando com vocês do incrível, gente boníssima, tô adorando conversar com ele, Silvinho da Saúde. Bem-vindo, Silvinho. Juliana, boa noite, né? Quero aqui, através da audiência do seu programa, já agradecer a oportunidade de eu poder me apresentar e dar boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo ou que vão nos assistir. Realmente eu sou de Conselheiro Paulino, como você mesmo disse. Eu não sou natalício de Nova Friburgo, eu sou de Bom Jesus do Itabapoana, mas eu vim para Nova Friburgo em 1998. E quando eu cheguei a Friburgo, na época até por uma questão religiosa, de seminário, estudar, fui encaminhado para a paróquia Santa Terezinha, onde eu fiz os meus trabalhos, fazia meu trabalho pastoral de final de semana, porque durante a semana eram os estudos do seminário, né? E final de semana a gente tinha que ir para o campo pastoral para atuar junto à população, né? Porque se você ia se ordenar padre, você tinha que já ter, como se diz, chamado estágio, né? Então a gente ia no final de semana fazer pastoral. E atuei um bom tempo na paróquia Santa Terezinha, em várias pastorais de liturgia e enfim. Só que a coisa caminhou, né, de acordo com a vontade de Deus, que não era o caminho, não era aquele. Mas eu, assim, nesse período que eu fiquei, eu me apaixonei muito por Friburgo, porque não tem como não se apaixonar por Friburgo. E eu resolvi, mesmo não continuando no seminário, mas que eu queria continuar em Friburgo. E eu continuei aqui. Na época comecei a trabalhar até na subprefeitura de Conselheiro, mas sempre dentro do Raul Sertã, sempre indo fazer visita. E eu comecei a ter realmente um conhecimento muito grande dentro do hospital, com as pessoas, no posto de saúde de Conselheiro, eu sempre frequentando o posto, aquela coisa toda. Na própria paróquia Santa Terezinha, quando foi criada a Pastoral da Saúde, com a nossa enfermeira Marlene, que foi a grande baluarte que fundou a Pastoral da Saúde, e eu sempre por perto. E quis o destino que eu fosse trabalhar no Raul Sertã. E eu fui então para o Raul Sertã, ainda no governo Saudade Braga, da doutora Saudade, e ela confiou a mim o cargo de ser o ouvidor do hospital, de criar, na verdade, a ouvidoria do hospital. Na época ela queria, né, implantar esse serviço dentro do hospital, que tivesse uma pessoa que fosse mais próximo do paciente. Não era uma ouvidoria de sala, onde você procurava o ouvidor na sala. O ouvidor era a pessoa que ele ia nas enfermarias de leito em leito, né, e etc e tal. E eu comecei então a coordenar esse trabalho dentro do Raul Sertã, na ouvidoria, durante a semana, e final de semana eu ficava na emergência, porque nós tínhamos uma escala de pessoas que eram responsáveis pela emergência final de semana, que eram os administradores daquele final de semana, né, para abrir a sala para assinatura do ponto dos médicos, para ver se está todos os médicos no plantão. Ah, não está, então tem que acionar o diretor médico para comunicar que está faltando médico. Então a gente fazia esse papel. E eu, assim, gostava tanto, amava tanto aquilo, que eu não tinha hora para sair do Raul Sertã. Eu falava assim, gente, hoje eu vou ver se eu consigo ir embora pelo menos 8 da noite. Quando eu via, eu saía 1h da manhã, 2 horas, e às vezes eu até dormia. Às vezes eu estava muito tarde, eu ia lá na salinha lá que tinha lá da chefia de enfermagem, a enfermeira-chefe falava assim, ouvidor, você está muito cansado, dorme aí, deita aí, amanhã você já vai ter que estar aqui mesmo. Então eu tinha sempre meu material, escova de dente, essas coisas.
Então era assim, eu não tinha horários, eu não tinha limites para mim mesmo. Enquanto eu falava assim, gente, quando acalmar eu vou embora. Mas era sempre muito difícil acalmar. Então, onde tinha um problema, eu estava ali atuando, né, como ouvidor, procurando ver o que estava acontecendo e etc e tal. Bom, não, isso aqui vai ter que chamar o médico tal, isso aqui vai ter que ser... Enfim, atuei muito nessa área. Saí do Raul, aí trocou o governo, né, veio o governo do Dr. Heródoto. Dr. Carlyle foi convidado para assumir a direção médica da emergência e me convidou para que assumisse junto com ele. Eu assumi a parte administrativa e aquela coisa toda e continuei o trabalho, mas aí mais focado só para a questão da emergência. Antes eu fazia o hospital rotina e depois que eu terminava a rotina eu ia para a emergência e da emergência eu não tinha hora para sair. Já nesse segundo momento eu fui focado mais para a questão da emergência, ficava mais na emergência e ficava mesmo e não tinha hora para sair nem nada. E deixamos o governo do Dr. Carlyle, né, algumas coisas que ele tinha colocado como condições para aceitar o cargo não foram cumpridas e ele entregou o cargo e eu também saí junto com o Dr. Carlyle, tinha entrado junto com ele e saí junto com ele. Passou-se um tempo, eu continuei atuando, mesmo não estando como funcionário, mas estava sempre indo ao hospital. E através, né, as pessoas sempre, Silvinho, poxa, você está sempre no hospital, procura ver para mim lá o que está acontecendo, enfim. A gente acabava fazendo um trabalho social, né? Acaba sendo um trabalho social. Então, eu saí da ouvidoria, mas continuei fazendo um trabalho social na área da saúde. Tipo assim, eu não deixei de ir ao hospital porque eu não estava mais lá. Até porque nesse período que eu fiquei no hospital, Juliana, eu saí, como se diz, eu saí muito aplaudido. Então, sempre que eu voltava ao hospital, eu era muito bem recebido. E isso era uma coisa que me chamava muita atenção. Então, eu continuei atuando. E também estava sempre no posto de saúde conselheiro, aquela coisa toda. Quando foi em 2016, eu fui chamado, né? Já o governo do atual prefeito, Renato Bravo, para voltar para a saúde, só que aí eu fui para o posto de saúde de Conselheiro Paulino, aonde eu fiquei por um bom tempo até 25 de maio desse ano, atuando ali no posto, junto com a equipe toda, com o diretor Guilherme, assim, além de ser um excelente enfermeiro, ele é um excelente diretor administrativo, uma pessoa super competente, uma pessoa muito técnica, e tive que me afastar agora, mas continuo atuando também porque é aquela coisa, as pessoas olham e falam assim, ó, o Silvinho da Saúde, Silvinho, e a vacina, tem ainda? Silvinho, que dia que vai marcar isso? Então isso continua muito forte e aí por isso ficou Silvinho da Saúde. Também tive a alegria muito grande de, em 2016, também receber o título de cidadão friburguense, porque eu tinha chegado em 98 e, né, já se destacado pela questão pastoral, religiosa, se destacado pela questão profissional, o Hospital Raul Sertã, e depois fazendo um trabalho no posto, eu tive a alegria, através do vereador Marcinho Alves, de receber o título solenemente no Teatro Municipal de cidadão friburguense, aonde para mim foi um dia assim que eu falei assim, realmente eu sou cidadão friburguense desde o dia que eu cheguei em 98, mas hoje como a mãe que espera o filho 9 meses, ela sabe que ela vai ganhar, ela está feliz, mas no dia do parto é o dia, né, feliz, mas muito feliz mesmo, e foi o que aconteceu comigo. No dia que eu recebi, no dia 16 de maio de 2016, o título de cidadão friburguense, eu cheguei dentro da minha casa, assim, eu chorei de alegria sozinho, né? Então é um amor muito grande por Friburgo, é uma cidade que realmente eu escolhi para viver, foi uma opção mesmo. Eu poderia ter voltado para minha cidade natalícia, né, onde está toda a minha família, o qual eu mantenho todo o contato, aquela coisa toda, mas a paixão por Friburgo foi uma coisa muito forte, e gosto muito de atuar nessa cidade, eu gosto muito de
de atuar na área da saúde. E eu atuo da forma mais da parte humana, né, administrativa, né, não é na parte de enfermagem, nem nunca fiz enfermagem, mas eu gosto de atuar na parte humana, de estar ali, de ver se tá tudo correndo legal, se é confiado a mim um cargo administrativo, eu dedico todo o meu tempo àquele cargo, coisa que hoje em dia é muito difícil. Às vezes as pessoas, meu horário é tal, e tal hora, tchau e benção. Eu não. O meu horário é o horário de que estão precisando de mim. Está na hora de eu ir embora, mas precisam de mim? Aqui eu vou ficar até. Esse é o Silvinho da Saúde. Gente, que história linda. Vocês viram que a minha empolgação na hora que eu comecei a entrevista não era à toa. Uma pessoa que recebeu um chamado, sim, de Deus, veio para cá, não era bem na área que ele estava imaginando, né? Tava achando que ia ser padre, mas virou o Silvinho da Saúde, o Silvinho do povo. Com essa experiência, com essa prática na área da saúde, porque tem muita gente que tem a experiência apenas assim da teoria. Você não, você tem prática, você tem teoria, você tem amor, você tem vivência. Isso é que faz a diferença. Você faz com amor, faz porque gosta. É uma alegria ter você aqui comigo. E se eu fosse contar tudo, eu estou sempre ouvindo falar bem do Silvinho da Saúde. Precisa de alguma coisa? Silvinho da Saúde. E vai ser bom poder falar com você mais vezes. Agradeço por você ter vindo, por me conceder esses momentos de história tão bonita. Bem-vindo aqui à nossa família do Friburgo Urgente e conte sempre conosco. Sim, eu que agradeço, Juliana e Rodrigo, a oportunidade, tá? E vamos com certeza nos falar mais vezes, nos encontrar, fazer mais entrevistas. Quero aqui, nas minhas considerações finais, deixar um agradecimento todo especial a toda a equipe da saúde nesse momento agora, né? Tão difícil, né? Que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, né? Mas que se Deus quiser, isso vai se cessar. Mas a gente está assim com guerreiros da saúde ali, né? Realmente com a cara na reta, correndo risco, mas que são verdadeiros heróis, heroínas, enfim. Então quero deixar meu agradecimento. Um grande abraço a toda a equipe do Raul Sertã, um grande abraço a toda a equipe do posto de saúde. Aquele posto de saúde Conselheiro enfim, eu sou suspeita de falar. Problemas toda a saúde tem, mas a equipe realmente do posto Conselheiro, liderada, coordenada pelo enfermeiro Guilherme, pela enfermeira Fabiola, pelo pessoal todo do administrativo, que assim, enfermagem toda, se eu for falar nomes fica difícil, que eu corro risco de esquecer alguém nome. Mas eu amo todos de coração, como também amo muita população de Conselheiro. Eu amo toda a Nova Friburgo, né? Eu ando na Alberto Brown e encontro com pessoas da época que eu trabalhei no Raul Sertã que falam assim: nossa, eu lembro de você do hospital, eu lembro que quando eu cheguei lá, você... Enfim, é tão bom ouvir isso, né? A gente, depois de tantos anos, às vezes ainda encontrar com pessoas de bairros diferentes e que você marcou a vida delas de forma positiva. Eu recentemente agora, andando na Alberto Brown, uma senhora me parou, falou assim, ela olhou e falou assim: você trabalhou no Raul Sertã, não trabalhou? Eu falei assim: trabalhei. Ela falou assim: eu lembro de você lá quando meu esposo estava internado, e você todo dia de manhã você ia lá no quarto saber se estava tudo bem, se estava precisando de alguma coisa, e etc e tal. Eu nunca me esqueci de você. Então isso é bonito, isso é o legado que a gente deixa. Na verdade é a pastoral, é o sacerdócio, né? Não é o sacerdócio ministerial, mas é o sacerdócio dado de forma humana, concedida, né? A vocação que Deus dá. Que a vocação não é só para o sacerdócio ou para... A vocação é para o bem, é para o amor, é para ajudar. Essa é o maior dom que Deus nos deu, né? Deus só deu coisas boas para nós. E a gente tem que colocar isso na prática, no dia a dia, né? Então, se a gente tem a oportunidade de vivenciar o bem, de fazer o bem, independente de religião, de credo, de confissão religiosa, de cor, de raça,
o bem é sempre o bem. O bem é o amor. O bem é aqueles que são ligados a Deus. Quem é ligado a Deus está ligado ao ser humano. Então eu gosto muito de atuar na área da saúde também por isso, porque a oportunidade que a gente tem também de olhar no olho do paciente e ver ali no olho do paciente o olhar de Deus. A oportunidade que Deus está te dando de você, de repente, naquele momento, você, mesmo não sendo um médico ou não sendo um enfermeiro, mas você sendo da parte administrativa, você poder articular, você poder correr atrás para que aquele paciente seja atendido da melhor forma possível e que a vida dele seja salva. Tá bom? Então, quero deixar um abraço a todo o povo de Friburgo e a gente vai, com certeza, se falar mais vezes. Um abraço para você, muito obrigado pela oportunidade e boa noite a todos.